Uma situação perturbadora. Quando eles abriram a urna, o corpo estava de lado, o caixão todo arranhado e as unhas fora dos dedos. O medo de muitas pessoas. Coisa muito pior do que vocês imaginam. É melhor não mexer. Enterraram ele vivo. Um médico veio me encontrar. Falou, você vai lá comigo? Eu vou te mostrar. Falei, não vou. Não tenho coragem. Ele queria me mostrar o corpo. Uma voz silenciada. Eu não sei te dizer se foi ou não. Mas que tem alguma coisa estranha, tem. É porque envolve muito mais do que as pessoas sabem. Ele se envolveu com pessoas erradas. Uma simples dor de dente e uma morte prematura. Aí quando eu parei na porta da casa do pai do Aladim, assim, ele abriu a porta e falou assim, já sei, meu filho morreu, né? Eu falei, como é que o senhor sabe, São Antônio? Ele falou, por que você tá aqui? Um erro médico, um assassinato ou uma lenda urbana? Você assiste a partir de agora Aladim, a história do cantor que teria sido enterrado vivo. Vamos mergulhar em um dos casos mais intrigantes e assustadores da música sertaneja. A despedida de um cantor que estava em ascensão, mas teve uma morte prematura e inusitada. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar a trágica história de Alan e Aladim, como foi o fim da dupla sertaneja em sua formação original. Aladim teria sido enterrado vivo? Você vai saber os detalhes já já, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos anos de 1980 e 1990, uma dupla sertaneja conquistou o Brasil com suas canções românticas, Alan e Aladim. Uma trajetória de sucesso que foi interrompida de forma trágica e misteriosa. Hoje vamos contar essa história que mistura música, fama e relatos perturbadores. A década de 1980 marcou uma virada na música sertaneja. A viola e a sanfona passaram a dividir espaço com guitarras, sintetizadores e baterias eletrônicas, dando uma nova cara ao gênero. Foi nesta época que o cenário deu grande projeção a duplas como Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Gian e Giovanni, João Paulo e Daniel e Christian Ralph. A dupla Alan e Aladim fez parte daquele momento com o mesmo perfil, migrando do sertanejo raiz para uma pegada mais moderna. Mas quem eram Alan e Aladim? Edmilson Fernandes Machado, o Alan, nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, em 1962. José Nascimento Cardoso, o Aladim, veio ao mundo em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, em 1956. Destino ou coincidência, esses dois jovens se encontrariam e mudariam a história da música sertaneja brasileira. Em 1976, durante um concurso musical, o Destino pregou uma peça. Aladim, já experiente no cenário musical, deu nota 0 a Alan. Quem diria que esse encontro aparentemente hostil seria o início de uma das parcerias mais bem-sucedidas da música sertaneja? Com a ajuda de Marciano, da dupla João Mineiro e Marciano, Alan e Aladim gravaram seu primeiro LP em 1980 pela CBS Sony Music. Após altos e baixos, a dupla encontrou seu lugar na gravadora Copacabana, onde permaneceram até seu último álbum juntos. O ano de 1987 marcou a consagração de Alan e Aladim, que venderam quase 1 milhão de cópias, tornando-os conhecidos em todo o Brasil. Sucessos como Dois Passarinhos e Liguei Pra Dizer Que Te Amo tocavam incessantemente nas rádios. A dupla estava no auge da sua carreira, com shows lotados e fãs apaixonados por todo o país.
No dia 1º de outubro de 1992, o Brasil acordou com uma notícia chocante. Aladim, aos 35 anos, havia falecido durante uma simples cirurgia dentária em Mogi das Cruzes, São Paulo, onde residia. Uma parada cardíaca, aparentemente causada por uma reação alérgica à anestesia, pôs fim à vida do cantor, deixando 2 filhos pequenos e uma nação de fãs em luto. O último show da dupla com a formação original foi em Cristalina, Goiás, no dia 27 de setembro de 1992. Alan concedeu uma entrevista recentemente ao André Piunti, onde relatou as circunstâncias da morte do seu parceiro. Assim, a gente estava em 92, né? A gente estava com uma turnê no Rio Grande do Sul. Terminando a turnê do Rio Grande do Sul, a gente ia para o Goiás. Ah, vocês chegaram aí pro Brasil inteiro mesmo. Nossa, viajamos. Olha, pra você ter uma ideia, nós chegamos a fazer 140 shows só no estado do Rio Grande do Sul. Ah, em um ano. andou muito. Mas muito, quase toda semana no Rio Grande do Sul. E com banda, com a galera toda junto. E aí numa dessas voltas do Rio Grande do Sul, a gente estava indo para Goiás, aí ele começou a reclamar de dor de dente. Tá doendo, tá doendo. Dor de dente, normal, né? Aí tinha um músico nosso, Paulão, baixista, que tá assistindo aí. E ele tinha gota. Ele veio com os dedão inchados, coisa mais linda. Aí ele andava com uns remédios lá, né? Anti-inflamatório e tal. E deu uns Voltaren pra ele. Aí eu falei, cara, não toma remédio sem saber o que é. Não, melhorou aqui. No outro dia, não, tá doendo de novo. Dava Voltaren de novo pra ele. Daqui a pouco tá doendo de novo. Isso foi uma semana. Quando nós chegamos em Cristalina, o que seria o último show, Cristalina, Goiás, do lado de Brasília, no hotel ele estava desesperado de dor. Falei, cara, vou te falar uma coisa. Não espere mais, vamos procurar um médico. Era dor de dente, ele reclamava. Dor de dente, mas já estava inchando, né? Ele estava fazendo tratamento num canal, deu alguma coisa errada. E ele, não, vamos fazer o show, depois eu me viro e tal. E batendo queixo de frio. E calor. Chovendo, porém calor. Falei, você tá com frio, pô, você tá com febre. Não, vou fazer o show, depois a gente vê isso aí. Durante o show, eu comecei a perceber que ele estava perdendo produção, porque ele era muito bom de palco e tal, e ele estava meio perdendo produção. Tem um momento, tem até no YouTube aí tem um momento que eu chego do lado dele e falo, tá bom, cara, vamos parar. Ele falou, não, vou continuar. E terminou o show. Chegamos no hotel, no outro dia, nós teríamos um outro show numa cidade vizinha, que era época de campanha política, era um showmício. Chegamos no hotel, eu falei pra ele, vamos buscar um médico, alguma coisa pra te olhar? Ele falou, não, vamos fazer o show amanhã. Eu falei, Aladim, não espera mais. Mas cara. ele era difícil, teimoso. Então. Ah, tá, entendi. Não, vamos ter mais um show amanhã e tal. O contratante chegou no hotel, falou pra mim, cara, o show de amanhã caiu. Porque o contratante, o candidato renunciou, não vai mais ter o showmício. Eu fui no quarto dele. E ele com frio. Falei, Aladim, não vai mais rolar o show amanhã. Vamos correr, vamos cuidar de você? Ele falou, não. Pode deixar aqui, amanhã cedo eu vou ver isso aí. Foi a última vez que eu o vi pessoalmente. Por quê? Eu falei, tá, então não quero fazer o quê? Eu vou embora, né? Entrei no carro com meus músicos e fui embora. E ele dormiu lá, no outro dia de manhã saiu e já me falaram, o Toninho, que era o secretário dele na época, falou, Alain, ele já não conseguia mais dirigir, ele já estava meio falhando já dando umas falhadas por causa de febre, essas coisas, né? E teimoso, foi até São Paulo de carro. Chegou em São Paulo, nós tínhamos que viajar para uma cidade, Itaituba, no Pará, que seria o último dia do showmício, o último dia do show. Aí o Toninho deixou ele no hotel, em São Paulo, ele morava em Mogi das Cruzes, ele não quis ir pro hotel, pra casa dele, ele ficou no hotel, teimoso. Ficou no hotel. Quando foi de madrugada, umas 3 da manhã, o gerente do hotel era amigo nosso, o Itamar, ele ligou na portaria, falou, Itamar, preciso de ajuda, cara, tô ruim. Aí o Itamar falou, ó, vou chamar o resgate. Ele pediu ajuda? Pediu ajuda, falou, vou chamar uma ambulância, alguma coisa, falou, não, liga pro Toninho, que o Toninho sabe o que fazer comigo. Aí ligou pro Toninho, o Toninho morava na Zona Sul, até o Toninho chegar, botou ele no carro, ele falou, não, eu quero ir pra Mogi, porque tem um médico me esperando. Já tem um médico me esperando. Foi pro hospital, chegou lá, o médico já falou, ó, cara, demorou muito, aqui é irreversível. Deu infecção? Infecção generalizada, sepsemia. Por conta de dor de dente. Por conta de uma infecção. Que é uma história, as pessoas diminuem um pouco isso, mas é real, né? É real. Uma pausa na história da trágica perda do cantor Aladim
para falar sobre como uma simples dor de dente pode levar à morte. Se uma infecção dentária, como um abscesso, não for tratada, ela pode se espalhar para outras partes do corpo. Essa disseminação pode incluir áreas como a face, pescoço e até a cavidade torácica. Quando a infecção atinge a corrente sanguínea, pode levar à sepse, uma condição grave que causa inflamação generalizada. A sepse compromete o funcionamento dos órgãos e pode resultar em choque séptico e morte. Além da sepse, a infecção pode se alastrar para o cérebro, resultando em abscessos cerebrais, meningite ou outras complicações neurológicas que também podem ser fatais. O inchaço causado pela infecção pode obstruir as vias aéreas, dificultando a respiração e levando à asfixia. Esses cenários são raros, principalmente devido ao acesso aos cuidados dentários modernos. No entanto, em regiões com acesso limitado a tratamento ou em casos de negligência extrema, uma simples dor de dente pode se transformar em uma emergência médica. Vamos continuar com a trágica história da perda do cantor Aladim. Ele tinha 35 anos quando morreu em 1º de outubro de 1992. Foi enterrado no dia seguinte no Cemitério da Saudade, em Mogi das Cruzes, São Paulo. A morte do artista parece ter ganhado pouco destaque nos jornais. Os poucos registros da época se concentraram em obituários e pequenas notas, sem grandes coberturas. No Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, registra a morte do artista. De acordo com a publicação, a causa do óbito seria um choque anafilático, que ocorreu durante uma cirurgia de amígdalas. Na entrevista para o André Piunti, Alan narrou como soube da perda do seu parceiro. Ele chega a se emocionar quando compartilha o relato. O cantor foi o responsável por dar a notícia do falecimento do amigo aos pais de Aladim. Eu acho que foi um pouco também de falha de alguém, porque ele chegou no hospital, o médico, ao invés de interná-lo e ficar cuidando, não, mandou para casa. Tá. E eu fui fazer o show para Itaituba porque o contratante não aceitou. Falei, cara, o Aladim tá internado. Ele falou, não quero saber, eu não posso perder Você foi de São Paulo para Itaituba? Para Itaituba. Aí eu levei um outro cantor comigo para tentar fazer o show no lugar dele, porque o contratante não queria conversa. Chegamos lá, fizemos o show, passou, como a Aladim hoje. Não sei se tem perigo mais falar isso. Aí fizemos o show. Na volta, quando nós posamos em Guarulhos, eu liguei pro Amaral, que era nosso empresário na época, das Marcianas. Falei com o Amaral esses dias. Tô tentando trazer as Marcianas aqui. Aquela voz dele. Vozeirão dele, né? Aí eu liguei pro Amaral, falei, Amaral, tô aqui no aeroporto. Eu morava em Campinas. Meu carro tá aqui e tal. E eu tô com dinheiro aqui. Eu tava com muito dinheiro do cachê. Era tipo como se fosse hoje 500 mil reais. Desculpa. O que eu faço? Ele falou, não, vem, traz pra cá que você vai viajar, é perigoso. Vem aqui pro escritório e eu quero falar com você tem que vir aqui. Beleza. Cheguei no escritório, na Avenida Rio Branco. Entrei, coloquei a mala com o dinheiro lá pra ele. Ele falou assim, olha, o Aladim acabou de ter uma parada cardíaca. Falei, bom, mas e aí, como é que é a situação? Ele falou, é bom a gente ir pra lá, pra Mogi. Eu já entendi, né? Você não tá... Pra você ainda não era questão de morte? Não. Porque eu falei com o Aladim na noite anterior, né? Ele falou, e aí, cara, como é que eu liguei na casa dele? E aí, como é que tá aí? Será que não tem perigo, não? Os caras, você fazer show com outro? Eu falei, perigo tem. Só que não tem o que fazer. Eu falei, e você, como é que tá? Ele falou, eu tô muito mal. Eu tô com dificuldade pra falar, eu não consigo mais engolir. Eu falei, você tinha que estar no hospital, Aladim, você não tinha que estar em casa. Mas o médico liberou, eu contratei uma enfermeira, tá cuidando. Eu falei, tá errado isso, tem alguma coisa errada. E fui fazer o show. Quando eu voltei, quando a gente estava indo do escritório para Mogi no carro, eu ligo na rádio Globo, na época, e tava o Samuel Gonçalves no ar. E ele falou, eu fiquei sabendo através dele. Nossa, soube pelo rádio. Pelo rádio. Acaba de falecer o cantor Aladim. Foi muito difícil porque passa um filme, né? Fala, tanta luta, tanto sofrimento. A gente conseguiu, que é o mais difícil, o sucesso, né? E agora?
Chegamos no hospital, já tinha um monte de rádio e tal. Um médico veio me encontrar. Falou, você vai lá comigo? Eu vou te mostrar. Falei, não vou, não tenho coragem. Ele queria me mostrar o corpo. Aí não caía a ficha, cara. Como é que pode? Aí você começa a ligar pras pessoas, pra parentes e tal, pra dar notícia, mas é muito difícil, muito difícil. E fui pra Campinas, falei, não tenho o que fazer mais aqui. Não tenho o que fazer. Antes eu passei na casa dele pra dar notícia pros pais. Nossa, você que teve que dar. Os pais. Porque eles já eram de idade na época, né? Aí quando eu parei na porta da casa do pai do Aladim, assim, ele abriu a porta e falou assim, já sei, meu filho morreu, né? Falei, como é que o senhor sabe, São Antônio? Falou, por que você tá aqui? Falei, então agora não tem mais o que fazer. E fui pra casa. Eu tava muito cansado da viagem. No outro dia fui pro velório e ele... Cara, não dá pra acreditar, cara. Você olhar uma pessoa tão próxima, a gente vivia muito juntos, né? Estrada, teve viagem todos os dias. Aí quando foi umas 5 horas da tarde, pegaram o corpo, colocaram em cima do caminhão, corpo de bombeiro, pra levar. Cara, você sente que você tão tirando um pedaço de você, é muito forte. Porque a gente, além de ser parceiros, sócios, éramos cunhados, né? Era da família. Então, aí passa um filme, cara. Você sabe da história da vida do cara, tudo. Foi no Cemitério da Saudade, em Mogi das Cruzes, que a história de Aladim ganhou contornos de lenda urbana. Rumores começaram a circular de que o cantor teria sido enterrado vivo. Segundo essas histórias, quando o corpo foi exumado, encontraram Aladim de bruços, com as unhas cheias de farpas de madeira e a tampa do caixão arranhada. Alguns fãs especulavam que o cantor sofria de catalepsia, uma condição rara que dá a entender que a pessoa morreu. Será que essa história é verdade? Então, é que tem coisa que eu não posso falar, é porque envolve muito mais do que as pessoas sabem. Ele se envolveu com pessoas erradas. Não que ele fizesse coisas erradas, mas ele se envolveu com pessoas erradas que tinham má intenção. E se aproveitaram do momento que ele ficou doente. E ver se eu consigo falar um pouco assim. Faz tanto tempo que é um... Nossa, que deve ter prescrito já o que fizeram com ele. Porque nós começamos a fazer muito show e teve uma época que a gente recebia em dólar. A gente, na hora de receber do contratante, não é como hoje, nota fiscal, aquelas coisas. Você recebia na hora ali. Então a gente recebia em dólar, fazia a conversão na hora e se recebia em dólar. E ele começou a guardar uma grana legal, em dólar mesmo, não tinha como pôr em banco, dólar. E um dia a gente foi fazer um show pro Bolinha, e foi só eu e ele no carro, que era só dublado, não tinha banda, né? Eu falei, Aladim, eu tenho uma curiosidade, na estrada, indo, à noite. Cara, o que você tá fazendo com o seu dinheiro? Os dólares. Ele falou, então, eu tô com bastante dinheiro, bastante dólar, só que eu não conto pra ninguém onde é que está. Falei, eu desconfio com quem possa estar seu dinheiro. Ele falou, com quem? Aí eu falei o nome da pessoa. Não posso falar. Não era da família. Ele ficou meio assim, né? Falei, tá, por que você não conta pelo menos pra tua mãe? Confia na sua mãe, é a única pessoa que você acha que você pode confiar. Ele falou, não, eu não vou falar pra ninguém. E estava próximo dele morrer, né? Quando ele passou mal, ele falou assim, eu já pedi pra uma pessoa, falou o nome da pessoa, ver um médico pra mim. Que eu era essa pessoa que eu achava que estava o dinheiro. E aí eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, então, não, ele vai me atender. E o dinheiro tava com esse pessoal. E depois que ele morreu, nos dias assim que ele morreu, tem uma moça que até é minha amiga, tá no meu zap, procurou a família. Falou, olha, eu sou enfermeira, eu estava no momento que o Aladim morreu. E se vocês procurar, vocês vão encontrar algumas coisas que vocês não vão gostar. Os pais, muito simples, eles não quiseram mexer. Aí passou um tempo, o Gerson de Souza, lembra? Sim, claro. O jornalista Gerson de Souza, você lembra do programa SBT Repórter? Sim.
Eu tenho isso arquivado. O Gerson que depois foi pra Record, tudo? Isso, um magrelão alto. Uhum. Me procurou. Alan, aqui é o Gerson de Souza, sou da SBT Repórter. E eu quero fazer uma matéria com você falando sobre a morte do Aladim. Porque a gente andou fazendo umas pesquisas aí, a gente descobriu que tem alguma coisa errada. Falei, Gerson, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque a família não quer mexer com isso. Então a gente tem que respeitar os pais, né? Estão de idade. Ele falou, tá, você me dá o contato deles? Eu falei, a mãe dele atendeu eles. E foram falar com esse médico. Depois, na volta, o Gerson falou para mim, Alan, a coisa é muito pior do que vocês imaginam. É melhor não mexer. Aí ele falou, até eu queria, os advogados do SBT queriam botar para andar, mas a mãe e os pais não querem deixar. Eu falei, então para mim morreu a história aqui. Enterrado vivo eu não sei. Mas tem alguma coisa estranha nessa história. Eu não sei te dizer se foi ou não. Mas que tem alguma coisa estranha, tem. Eu entendi. Juntando os pontos, então, provavelmente é que tem que tomar cuidado para não acusar ninguém. Ninguém, Mas, entendi. Talvez tivesse gente interessada que ele não sobrevivesse. Exato. Porque o Gerson disse que na hora da conversa com o médico, perguntou assim, doutor, é possível alguém ser enterrado vivo? Ele foi bem arrogante, o médico falou. Não só é possível, como acontece, sempre acontece. Um dia desse mesmo, eu fui atender uma criança que estava em estado de catalepsia, o médico falando. É catalepsia que chama, então eu tentando lembrar esse nome. E eu risquei um isqueiro no pé da criança, ela acordou. Pode acontecer. Bem arrogante, sabe? E aí a mãe já começou a chorar na sala do médico, e aí o Gerson falou, gente, vamos deixar isso pra lá que é melhor. Entendi. Porque existe a história de terem aberto o caixão depois ou não? No dia do enterro, no dia do velório, o corpo chegou no horário, meio fora do horário de trabalho dos funcionários, eles não quiseram enterrar naquele dia. Aí deixaram na capela o caixão. Eu não fui, eu estava em Campinas, eu não quis ir. Dizem que abriram a tampa do caixão para alguns fãs se despedirem e ele estaria numa outra posição ali. Mas foi transportado em caminhão, desce de caminhão, balança, mexe, né? Eu não sei o que pode ter acontecido, eu não sei mesmo. Então a história é muito maior do que as lendas, assim. Ela pode ser muito maior. Pode ser. E que só esclarecendo, catalepsia é aquilo que a pessoa acha que morreu, mas não morreu, né? Você lembra daquele ator da Globo, Gerson? Não é Gerson, não é... Sérgio Cardoso? Sim. Então, falam até hoje. Isso é uma coisa que infelizmente não tem como apagar. As pessoas fazem vídeo, ainda mais hoje, né? Sim. Com as redes sociais, né? Porque tem históricos de caixões arranhados, né? Que pode ser catalepsia. Agora, depois que ele foi enterrado mesmo, não, porque o pai dele morreu tem uns 6, 7 anos, fui no enterro e tiraram, eu vi quando tiraram o caixão do Aladim. Então, nunca ninguém mexeu. Então não tem como saber se ele foi enterrado vivo. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa no trajeto até o cemitério. Cara, mas é uma história de filme. Se você puxar o fio, é muito louco, né? Muito louco. É comum encontrar relatos perturbadores na internet. Tô falando desse ano, hein? Esse ano foram exumar o corpo de um cantor sertanejo da dupla Alan e Aladim. José é o nome do rapaz. Quando eles abriram a urna, o corpo estava de lado, o caixão todo arranhado e as unhas fora dos dedos. O que aconteceu? Enterraram ele vivo. Isso foi há 29... Não estamos falando disso do século passado, a gente está falando de 29 anos atrás. Como que isso aconteceu? Apesar do fim trágico, o legado de Alan e Aladim permanece vivo na música sertaneja. Independentemente da verdade por trás dos rumores, uma coisa é certa: a música e a lembrança dessa dupla continuarão a viver no coração dos fãs. Eu te pergunto, o que achou deste conteúdo? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que o Vim Te Mostrar está nas redes sociais e o nosso arroba é o Vim Te Mostrar. Estamos também na TV aberta, todo sábado, às 7h30 da manhã, na VTV SBT.
Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Eu amo você, não me deixe.